Muito se fala sobre ansiedade, tanto porque, rico, pobre, famoso ou não, crente ou não, a maioria das pessoas tem vivido tempos de muita ansiedade. Por quê? Porque nós estamos vivendo tempos de instabilidade na saúde pública do nosso país e do nosso mundo. E isso tem gerado uma instabilidade não apenas na saúde, mas uma instabilidade nas nossas emoções. Só que muitas pessoas falam da ansiedade, vivem a ansiedade, mas não sabem que a ansiedade ela tem tipos. São tipos que trabalham no corpo, na alma e até no espírito. Então nós precisamos, olha a palavra, precisamos buscar e trabalhar na raiz do problema, na causa do problema. Fernandinho veio a público nas suas redes sociais e diz que sofre de ansiedade. Gostei da sua simplicidade, gostei de sua humildade. Gosto muito do Fernandinho. Fernandinho tem músicas impactantes, hinos marcantes, que mexem com a gente. Eu acredito que ele é um bom cristão. Ele disse também, baseando-se na Bíblia, em textos como o de 1 Pedro 5,7, como o de Mateus capítulo 6, verso 34, que a ansiedade é pecado. 1 de Pedro 5,7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de tudo. O Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 34, nas palavras de Jesus, disse: não vos preocupeis com o dia de amanhã, com o que haveis de comer, com o que haveis de vestir, com o que haveis de calçar. Foi Jesus quem disse. E baseando-se nesses textos, ele disse que a ansiedade é pecado. E na sua fala, ele diz também que procura colocar na sua cabeça aquilo que lhe traz esperança. Percebo nessa palavra que ele é acompanhado psicologicamente. Isso é muito bom, porque existem pessoas ainda nos dias odiernos que atribuem ansiedade, depressão, pânico e outras coisas como demônios. Isso não tem nada a ver com demônios. Isso tem a ver com transtornos. Isso tem a ver com estresse. Isso tem a ver com preocupações. Isso tem a ver com ansiedade. O estresse na Bíblia não aparece. Essa palavra estresse na Bíblia não aparece. Mas a ansiedade e a preocupação aparecem. Então, a resposta à pergunta, ansiedade é pecado? Partindo do princípio da confiança, sim, é pecado. A ansiedade é pecado quando a gente deixa de acreditar no cuidado de Deus e na provisão daquilo que é básico para a nossa vida. Se preocupar com coisas básicas é sim um pecado que metaforicamente Jesus nos falou em Mateus capítulo 6, verso 34, quando o Fernandinho citou: não vos preocupeis com o dia de amanhã, não vos preocupeis com aquilo que haveis de vestir, calçar, comer. São coisas básicas. Quando a gente deixa de acreditar no Deus que provê tudo isso para nós, nós estamos pecando. Tanto porque Paulo nos ensina e ensinou também aos Filipenses, capítulo 4, verso 19, dizendo: e Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se Jesus é o nosso Senhor, somos escravos dele. Se ele é o nosso Senhor e somos escravos dele, somos também supridos pelo nosso Senhor. Porque qual é o Senhor que não supre os seus escravos? Ele supre as nossas necessidades. E quando as minhas preocupações geram ansiedades, de modo que eu deixo de acreditar, de confiar na provisão de Deus, nas coisas básicas da vida, eu sim estou pecando, e isso é um mandamento. Eu estou ferindo um mandamento, ferindo um princípio, e eu estou pecando. A Bíblia diz que nós devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele sempre cuida da nossa vida, Ele cuida da nossa vida. A Bíblia também nos diz, o próprio Jesus nos disse que nós não devemos estar preocupados com o que nós devemos vestir, comer, e que Ele cuida, que o nosso Pai, Ele cuida das aves do céu e cuida de todas as coisas. E por que não cuidaria da minha vida e por que não cuidaria da sua vida? Eu tenho refletido um pouco sobre isso e tenho visto que o estar ansioso também é pecado. A gente olha pecado como adultério, como vícios, roubo, matar,
e tantas outras coisas, mas esse pecado chamado ansiedade é algo tão sutil e que passa às vezes desapercebido na nossa vida e se torna algo contínuo no nosso dia a dia. E eu digo que é pecado porque quando nós estamos ansiosos e quando ficamos ansiosos e quando damos lugar ao domínio da ansiedade sobre a nossa vida, nós estamos dizendo que Deus não cuida da nossa vida, de outra forma, nós estamos dizendo que Deus não é capaz de cuidar de nós. Agora nós precisamos entender o seguinte: existem outros tipos de ansiedade que não apenas a psicologia, não apenas a psiquiatria, mas a psicanálise bíblica nos traz claramente ao entendimento. E isso é importante a gente frisar aqui para vocês, porque muitas pessoas estão se autoflagelando, se condenando, se cobrando demais, porque o que eu percebo do Fernandinho é que ele está se cobrando por estar vivendo esse tempo de ansiedade. Você não é super, você não pode tudo, você não responde a tudo, você não tem força para tudo, você não é autossuficiente. Então chega uma hora que o seu corpo cansa, que a sua mente cansa, que o seu espírito cansa, e é aí que o estresse vai se acumulando e vai gerando transtornos em você, na sua cabeça, nas suas emoções, no seu coração. Enfim, é preciso entender a raiz do problema, Fernandinho. Talvez você não esteja em pecado, porque você é uma pessoa que conseguiu, através das suas músicas, ter sucesso, e esse sucesso trouxe para você uma estabilidade financeira. Eu não acredito que você esteja sofrendo porque você não tem condições de se vestir melhor amanhã e dar uma condição melhor para a sua família. A ansiedade do Fernandinho é uma ansiedade que gera medo, o medo do medo. Ele está com medo de morrer, essa é a verdade. Ele mesmo disse na sua fala, e eu vou colocar para você ver, quando ele disse: o que está acontecendo no nosso país, essa instabilidade na saúde, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, então ele tem medo, o medo da morte. Eu entendo que o Fernandinho não tem segurança na sua salvação. Fernandinho está ansioso por conta do que está acontecendo em sua volta, essa instabilidade na saúde e este medo de morrer. Ele não tem, literalmente, firmeza, confiança no Jesus que ele prega, porque se ele tivesse, ele tinha certeza da salvação. Quem tem certeza da salvação não tem medo de morrer, pelo menos uma morte com Jesus, porque preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Salmo 116, verso 5. E é por essa razão que eu estou aqui para trazer os 4 tipos de ansiedade que a psicanálise bíblica nos traz a lume. O primeiro tipo é o tipo TAG, transtorno de ansiedade generalizada. O segundo tipo é a síndrome do pânico, SP, síndrome do pânico. O terceiro tipo é a fobia social. O quarto tipo é o estresse pós-traumático. É importante que o ansioso, a ansiosa, tenha em mente que antes de ficar se flagelando, se automutilando, se cobrando demais porque está pecando, porque está ferindo um mandamento, um princípio bíblico, é preciso saber a causa, é preciso trabalhar na causa. Se preocupar é importante. Eu acredito que o Fernandinho está triste por essa condição de viver ansioso, trouxe textos bíblicos, pregou sobre isso até, porém ele precisa entender qual foi a razão, o que motivou a sua mente, as suas emoções a estar ansioso. Foi um transtorno de ansiedade generalizado? Foi uma síndrome de pânico? Foi uma fobia social? Ou foi um estresse pós-traumático? Eu tive esse estresse pós-traumático assim que perdi a minha progenitora, a minha mãe. Uma semana depois eu tive um estresse tão grande, traumático, que eu fiquei em depressão por 3 dias e eu tive síndrome do pânico por muitos meses, e muitas pessoas achavam que eu estava ficando louco, exatamente. Até algumas ovelhas minhas falaram: agora o nosso apóstolo ficou maluco. Foi aí que Deus colocou no meu caminho a minha amiga, minha pastora, a minha querida companheira, a pastora Isaura, que é uma psicóloga por excelência, serva de Deus, e graças a Deus, graças à minha família, graças à minha comunidade que sempre oravam por mim, sempre me visitavam, me cercaram de amor, graças a Isaura e as suas sessões, graças à medicina, que é muito importante, hoje eu estou de pé, vencendo, gente, porque a ansiedade não se vence de um dia para o outro.
eu estou vencendo. Então é importante que nós entendamos que a ansiedade, dependendo do tipo que você esteja passando ou vivendo, ela não é pecado. Pecado é quando você deixa de confiar na provisão de coisas básicas que Deus tem condições de prover. Mas quando você está com um transtorno de ansiedade generalizada, que tomou seu corpo de adrenalina, trouxe insônia, isso aí já é um estado patológico. Você precisa ir ao psiquiatra. Quando é uma síndrome do pânico, é importante ir ao psiquiatra, orar muito, como Paulo nos ensinou também em Filipenses 4:6, que nós devemos nos apegar em oração. Quando fala-se de ansiedade generalizada, ele nos ensinou que nós devemos nos apegar em oração, em súplicas, e encher o nosso entendimento das coisas divinas, Colossenses 3:2. Nós também temos que procurar ter paz, a paz que excede todo o entendimento humano, e procurar com esse entendimento guardar o nosso coração e a mente para que a ansiedade não nos domine. E a fobia social, que não vejo que é algo patológico, é algo de distúrbio mental que é preciso ser tratado com psicologia e também com muito atendimento pastoral. Fica aqui meu comentário sobre Fernandinho. Não é bacana a gente ver um homem de Deus se cobrando demais porque está pecando, porque está vivendo ansiedade. Qual é a causa? Qual é a razão? Qual é o motivo que você está vivendo essa ansiedade? Então você precisa entender, precisa tratar a causa, precisa também ter essa humildade que o Fernandinho teve. Se ele está com um entendimento que Deus não suprirá as suas necessidades básicas, ele está pecando. Eu acho que não é isso. Eu acho que ele está vivendo um trauma, deve ter perdido pessoas queridas, deve ter perdido pessoas amadas no seu meio cristão, religioso, e também na música perdeu muita gente. São muitas tragédias acontecendo por causa dessa Covid, enfim, novos vírus aparecendo, novas mortes acontecendo. Eu acredito que o Fernandinho tem que repensar a causa e não se cobrar tanto. Fica aqui meu comentário. Deus abençoe o Fernandinho. Você que está vivendo um tempo de ansiedade, tenha humildade, procure o mais rápido possível atendimento psicológico. Você não está louco, você só está vivendo um momento difícil. Procure entender que psiquiatria não é medicina, não é um ramo de atividade, não é uma área para loucos, não. É a área para humanos. O ser humano precisa da ajuda de psiquiatria. E também procure o seu pastor para ser tratado com sessões de psicanálise, com atendimento pastoral, oração, jejum, consagração e enchendo a sua cabeça de Deus, indo aos cultos, não deixando de ir aos cultos de sua igreja. Deus abençoe, deixe seus likes, compartilhe esse vídeo com muitas pessoas, se inscreva no nosso canal e até o próximo conteúdo.